num fazer para receber, ou pode fazer de nós, muitas vezes, crentes que estão vivendo uma vida sempre dentro de um contexto da necessidade. E a gente sempre precisa entender alguns princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus, ele termina de ensinar algumas coisas, termina de falar algumas coisas muito importantes para uma multidão que estava reunida, Jesus então ele sai e agora ele vem e se encontra nessa cidade para verdadeiramente mostrar ao povo algo muito importante para a vida deles. Como nós acabamos de ler, ali havia um centurião. Esse centurião tinha um servo que era uma pessoa muito amada por ele, muito querida por ele. E esse centurião era uma pessoa muito boa, muito boa. Tanto é que a Bíblia fala que ele amava a nação de Israel, amava o povo de Deus, e ele construiu. Existem alguns estudiosos que dizem que ele não construiu uma sinagoga, mas ele reformou a sinagoga, que estava muito deteriorada, e então ele faz uma reforma nessa sinagoga, e ele então é uma pessoa muito querida, muito amada, muito importante para os líderes judeus, porque, se você vai perceber no texto, que foram os líderes judeus que foram lá procurar Jesus, para que Jesus pudesse fazer um milagre na vida do servo desse centurião. E esse centurião é importante a gente entender também, porque ele cuidava de 100 soldados. Um centurião era alguém que cuidava de 100 soldados. E ele tinha uma certa autoridade, uma certa liderança, uma certa relevância. E ele então, ele vai demonstrar o desejo do seu coração em querer que o seu servo fosse curado. E é interessante porque a Bíblia começa dizendo assim: ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do que Jesus fazia. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. Ele ouviu falar do poder de Jesus. E então agora ele tem um problema em casa. E tendo um problema em casa, e talvez, a Bíblia não é clara em dizer sobre isso, mas talvez ele já deveria ter buscado vários meios para que esse servo dele pudesse ter sido curado. E ele não foi. E então ele ouve falar de Jesus. E então ele manda alguém ir atrás de Jesus. E é tão interessante porque quando ele manda alguém ir atrás de Jesus, a Bíblia nos mostra então que existem ou existiram pessoas naquela época que iam atrás de Jesus por causa de uma necessidade. Diga necessidade. Então lá em João 6, capítulo 6, verso 2, a Bíblia diz assim: e uma numerosa multidão seguia a Jesus por causa dos sinais e maravilhas que Jesus fazia. Quando a gente olha o Novo Testamento, na vida de Jesus aqui na terra, você vai perceber que muitas pessoas procuraram a Jesus porque eles tinham uma necessidade. E não tem nada de errado nisso. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Tito, capítulo 3, versos 3 ao 7, a Bíblia vai dizer assim: houve tempo em que nós, Tito está dizendo para nós, gentios, ele está dizendo para o povo ali, ele está dizendo assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Quantos em algum momento aqui foram insensatos, desobedientes? Não levanta a mão, não precisa. Mas o que Tito está dizendo é muito parecido comigo, com você. Então ele está dizendo, houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes. E eu vou continuando lendo aqui, você vai ver que assim, a gente se identifica muito. Ele diz assim: vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens foi manifesto, ou fora manifesto, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, a misericórdia de Jesus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, presta atenção, não tem nada, ou não havia nenhum problema das pessoas procurarem a Jesus por causa de uma necessidade. E se a gente for olhar para nós, irmãos, por mais que talvez você diga assim: eu quando vim para Jesus eu não tinha necessidade nenhuma. Eu quero te dizer que por mais que você diga isso,
todos nós, quando viemos para Jesus, tínhamos pelo menos uma necessidade. Qual a necessidade? Temos a certeza da vida eterna. Temos a certeza da nossa salvação. Então, se você não tinha uma necessidade de cura, se você não tinha uma necessidade de restauração na sua casa, de restauração do seu casamento, da transformação do seu filho, de uma porta de emprego ser aberta, se você não tinha uma necessidade de algo prosperar, se você não tinha nenhuma necessidade, pelo menos uma nós tínhamos, a necessidade de sermos encontrados pela graça de Deus. E quando a gente olha isso, irmãos, a gente precisa trazer isso para nós. Todos nós, quando viemos para a igreja, tínhamos uma necessidade. Eu tinha uma necessidade, houveram pessoas aqui que a gente conhece a história, tinham outras necessidades, outras pessoas que a gente conhece tinham outras necessidades, e Deus é tão bom, diga, Deus é tão bom, que quando nós tínhamos as nossas necessidades, Deus, de uma forma infinita, poderosa e sobrenatural, Deus operou milagres na sua vida. Quantos aqui nessa noite, não precisa levantar a mão, não precisa dizer nada, mas quantos aqui pode dizer assim, rapaz, quando eu cheguei na igreja, tinha áreas da minha vida que misericórdia, e Deus transformou a minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Deus trouxe uma restauração na minha vida. Deus entrou no meu casamento, Deus entrou na minha família, Deus entrou na minha saúde, Deus entrou na minha integridade física, Deus entrou na minha vida financeira. Hoje eu recebi uma mensagem de um irmão, e eu me lembro, quando ele veio para a igreja, irmãos, ele tinha um Chevette, meu Deus do céu, que Chevette que dava problema. E a primeira vez que ele foi lá na igreja, né, ainda lá na Fama, a gente estava lá, e aí, quando terminou o culto, ele foi entrar no Chevette dele, e o Chevette dele não pegava de jeito nenhum, e ficava lá, naquela coisa, né? E aí, foi tão interessante, porque aí ele falou assim, ele me contou isso nesses dias, ele falou assim, bispo, naquela época eu não tinha esse título, né? Porque isso é só uma função, na verdade, irmãos, tem nada a ver isso, né? Aí ele falou assim, aquele dia, pastor, aquele dia eu fiquei impressionado, porque você era um pastor, e você foi empurrar o meu Chevette. E nós fomos empurrar o Chevette dele, irmãos, e empurramos aquela rua 2 ali, quase no final da rua 2, e quando chegou lá embaixo, que esse abençoado desse Chevette pegou, e aí, e pegou o Chevette, e ele, glória a Deus, aleluia. E hoje, quando você olha para a vida desse irmão, você percebe assim a transformação, o milagre que Deus fez na vida dele, e isso foi poderoso. Agora, entenda uma coisa, não é vontade de Deus que a gente viva com o Senhor só por causa de uma necessidade. E talvez esse é o problema de muitos cristãos, que eles vivem refém da necessidade. E quando você se torna alguém refém da necessidade, você se torna alguém vulnerável. Você se torna alguém, irmãos, muitas vezes levado por falsos ensinamentos. Você sabe que tem pessoas que muitas vezes, por causa de uma necessidade, eu já vi isso, né? Já vi mesmo, né? Através da televisão, alguns pastores que dizem assim, se você tem um problema, faça uma oferta de tantos valores e eu vou orar por você e você vai ter a sua necessidade respondida. Se você tem um problema, faça uma oferta e eu vou lá em Israel, eu vou subir no monte, e vou subir lá no monte e vou orar por você, sua necessidade vai ser resolvida. Se você tem um problema, compre a fronha, compre a meia, compre o lenço. E aí muitas vezes, se você vive a vida cristã pela necessidade, em algum momento você se torna vulnerável. Porque a necessidade muitas vezes, ela nos leva, irmãos, a muita fragilidade emocional, fragilidade dentro das situações que nós estamos vivendo. E se você vive pela necessidade, em algum momento, por causa da sua vulnerabilidade, você pode submeter a sua vida a padrões que não são os padrões da palavra de Deus. Então aqui havia uma necessidade, e ele pede alguém para buscar a Jesus por causa da sua necessidade. Então, primeiro aspecto, se você veio para a igreja, se você está na igreja por uma necessidade, saiba de uma coisa, o alvo final de Deus não é que você fique aprisionado em uma necessidade. O alvo final de Deus não é que você busque a Deus só por causa de uma necessidade. O alvo final de Deus não é que você seja refém de certos sentimentos por causa de uma necessidade. Porque é fato, e é fato que Deus vai te abençoar. Porque a Bíblia diz que Ele já te abençoou na cruz do Calvário. Mas não viva com Deus por causa de uma necessidade.
Não caminhe com Jesus por causa de uma necessidade. Até porque, se nós caminharmos com Deus por causa de uma necessidade, o dia que a sua necessidade for suprida, pronto. Deus, na verdade, se torna para nós só um amuleto. O dia que a minha necessidade for suprida, então eu coloco Deus de lado. Aí o dia que eu colocar Deus de lado, porque a minha necessidade for suprida, aí eu vou viver sem Deus. Mas aí depois vem uma nova necessidade. E aí eu vou de novo buscar a Deus, porque eu tenho uma necessidade. Percebe o quanto isso é negativo? Deus não quer se relacionar assim com você. O Senhor não quer relacionar com você como filho dessa forma. Hoje, eu estava aqui pela manhã, né, conversando com uma jovem aqui, aí a gente dizendo para ela algumas coisas, e eu sei que ela falou brincando, eu creio em nome de Jesus, mas ela virou assim e falou assim, ela vai agora para um novo desafio na vida dela, e ela virou e falou assim, não, bicho, eu ainda vou precisar muito do bolso do meu pai. Eu falei, não, eu sei que você falou isso brincando, você não falou isso de verdade. Não, eu estou brincando e tal. Mas quantos de nós caminhamos com Deus porque nós precisamos do bolso de Deus? Quantos de nós caminhamos com Deus porque nós precisamos do milagre de Deus para uma necessidade? E o Senhor não quer que nós caminhemos com Ele por causa de uma necessidade. Porque independente, se você caminhar com Deus por causa de Deus, Ele vai suprir a sua necessidade porque Ele é Senhor da sua vida. Segunda coisa que nós vamos entender, o primeiro aspecto é uma necessidade. A segunda coisa que nós precisamos entender, e sabe, irmãos, todos nós temos necessidade. Por mais que talvez você pense, não, eu não tenho necessidade. Nós temos necessidade, irmãos, todos nós. Temos necessidade de ser transformados na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Temos necessidade de uma vida financeira melhor, de uma vida familiar melhor. Temos necessidade de uma transformação de um filho, de uma restauração de uma esposa, de um marido. Temos necessidade de sermos formados por Deus para exercer o nosso ministério. Todos nós temos necessidade, mas não viva com Deus por causa da sua necessidade. Segunda coisa que a Bíblia vai nos ensinar, não caminhe com Deus baseando-se na sua justiça própria. Irmãos, olha o tanto que esse texto é poderoso. E eu li com os irmãos, fazendo menção de algumas coisas para que você pudesse entender. A Bíblia diz assim, ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem o seu servo estimava muito, então ele era muito amado. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência e disseram, este homem merece. Este homem o quê? Merece. Esse é o segundo problema da vida cristã de muita gente. É que a vida cristã dele, o relacionamento dele com Jesus, a caminhada dele com Jesus, está muito mais baseado no fator merecimento do que no fator graça de Deus. E aí os próprios judeus, os líderes judeus, eles disseram assim, ei Jesus, cure o servo dele. Mais ou menos está dizendo assim, vai lá agora Jesus, faz esse milagre agora. Porque, não sei se o senhor sabe, esse homem aí, ó, ele ama muito a nossa nação. Mais ou menos os líderes judeus dizendo isso. Aí depois eles dizem assim, e tem mais, ele construiu a nossa sinagoga onde a gente busca o Senhor. Então ele merece. Qual é o segundo aspecto da nossa caminhada com Jesus? É quando nós caminhamos com Jesus, baseando a nossa caminhada, baseando os milagres de Deus, o favor de Deus nas nossas vidas, fruto daquilo que nós fazemos. Então talvez é quando você ora, Senhor, olha, o Senhor sabe, eu vou na igreja todos os domingos. Senhor, o Senhor sabe, eu sou fiel dizimista. Senhor, o Senhor sabe, eu sou ofertante e não falho um domingo. Eu ajudo as pessoas carentes. Senhor, eu dou cesta básica. Senhor, eu estendo a mão para esse. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu lidero. Senhor, eu sou um pastor. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, eu mereço que o Senhor faça um milagre na minha vida. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que não é por causa disso. A nossa caminhada com Jesus não pode ser por merecimento. A Bíblia diz, tem um texto tão maravilhoso, que a Bíblia diz que havia 2 homens, e eu não sei quantos já leram isso, o texto é grande, mas eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé, de que forma que ele orava, irmãos? Em pé. Orava no íntimo: Deus, eu te agradeço. Até parece que a oração é espiritual. Olha como que ele começa: Deus, eu te agradeço. Agora vai ficando ruim, porque ele fala assim: porque não sou como outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Seja sincero, irmãos, quantas vezes talvez a gente vai orar, a gente ora assim. Talvez a gente não usa essas palavras, mas a gente vai usar outras palavras. Senhor, o Senhor sabe, eu estou aqui orando e o Senhor sabe que eu tenho um coração em Jesus, mas olha, Senhor, eu não sou como aquele irmão lá que não tem compromisso com o Senhor. Eu não sou como aquela irmã lá que eu estou vendo que ela está pecando, eu estou até vendo na internet aqui, no Instagram dela, eu estou vendo que está tendo um monte de comportamento equivocado dela. Senhor, eu não sou tão sujo assim, Jesus. Sabe, a gente muitas vezes, irmãos, tem esse comportamento de achar que Deus tem que nos abençoar por causa do nosso comportamento. Ele vai continuando e ele diz assim: nem mesmo como esse publicano. Agora ele já está olhando para uma pessoa que estava ao lado dele. Aí ele vai colocar como se diz, as credenciais dele. Aí ele começa a dizer assim: jejuo 2 vezes por semana. Alguém aqui jejua 2 vezes por semana? Não precisa responder, fique em paz. Aí ele diz assim, olha o que ele diz: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Há uma outra tradução que diz assim: eu dou o dízimo até da hortelã e do cominho que eu planto no quintal da minha casa. Quem dá dízimo de hortelã e cominho? Percebe o tanto que esse cara que era cheio de justiça própria? Aí ele continua dizendo, perdão, aí o publicano vai dizer: o publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo, agora Jesus vai dizer: eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Alguns também traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos, agora os próprios discípulos, que coisa feia, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus está dizendo: não é pela justiça própria, não é porque você faz alguma coisa, não é porque você é bom demais, não é porque você não é um publicano, um pecador. Na verdade, você jejua 2 vezes por semana, você dá oferta todo domingo, você devolve o seu dízimo até dos centavos que entra, aleluia, glória a Deus. E aí agora quando você vai orar, como você ora? Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque o Senhor me conhece. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o quanto eu sou fiel, o quanto eu sou íntegro, o quanto eu não sou um pecador miserável. Não. Quando você age assim, quando nós agimos assim, nós estamos dizendo que nós estamos justificando o nosso relacionamento com Jesus no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas práticas. Não quer dizer que você não tem que jejuar 2 vezes por semana. Óbvio que sim, se você conseguir. Não quer dizer que você não tem que dar o dízimo, óbvio que sim, ofertas, óbvio que sim, mas você não deve basear a sua vida nisso, porque se a sua vida está baseada nisso, enquanto você estiver fazendo isso, você vai se sentir livre na presença de Deus. Mas o dia, talvez, que você vier à igreja e você não tem nada mesmo para ofertar, o dia que na semana, talvez por causa da circunstância, você não leu a Bíblia, você não orou, você não jejuou. Agora, qual é o sentimento? Não, eu não vou orar, você está doido? Não tem nem coragem de chegar diante de Deus. Por quê? Não, porque misericórdia, essa semana eu li a Bíblia só uma vez. Eu orei só a metade da metade de meio minuto. Eu não fiz nada essa semana para Deus, eu não tenho nem coragem de chegar diante de Deus. Você está dizendo: é o meu comportamento que me legitima a chegar diante de Deus. E eu quero te dizer, não é. Hebreus capítulo 10, verso 19, a Bíblia diz assim: entrai
por um novo e vivo caminho que nos foi consagrado através da morte e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque o sangue foi derramado, e porque o sangue foi derramado, o véu foi rasgado de cima para baixo, e agora você tem livre acesso na presença do Senhor. Aí você pode dizer, então eu vou viver de qualquer jeito. Também não tem jeito de viver de qualquer jeito, porque quando você vai andando com Deus, quando você vai caminhando com Jesus da forma correta, você vai perceber que você não consegue viver com Deus de qualquer jeito, porque o próprio Espírito vai testificando no seu espírito as áreas da sua vida que precisam ser transformadas para que você cada vez se torne um homem mais santo, mais consagrado e mais santificado a Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Então, primeira coisa é uma necessidade. Talvez você está aqui nessa noite por uma necessidade. Não tem problema, escute, não há problema. Mas não permaneça na necessidade. Não viva com Deus por causa da necessidade. Segundo, há aqueles irmãos que andam com Deus, baseando o seu relacionamento com Deus na justiça própria. E você sabe, irmãos, a Bíblia fala que a justiça própria ela é igual a um trapo de imundície. Esse trapo de imundície aqui, irmãos, é algo muito ruim para aquela época, quando Jesus usa essa expressão. Porque naquela época não tinha absorvente. E as mulheres usavam um pano quando elas tinham lá os seus dias, né, do fluxo de sangue. E Jesus está dizendo, a sua justiça é como esse pano sujo que está aí. Jesus está dizendo, isso não presta. Não caminhe por isso. Então pare de caminhar com Jesus com esse senso de justiça própria. No casamento, né, no relacionamento com os filhos. Pare de caminhar com Jesus na liderança, com esse senso de justiça própria. Quando você vai orar, pare de orar baseando a sua oração no senso de justiça própria. Irmãos, quantos de nós caminhamos dessa forma? Quantos de nós vivemos dessa forma? Seu casamento, quantas vezes talvez relacionamento marido e mulher ali, sabe, muitas vezes o marido talvez fez uma coisa muito boa para a esposa, aquela coisa maravilhosa, e agora a esposa, ela não retribuiu à altura, ou nem retribuiu. Aí talvez você não fala nada para ela, mas lá no seu íntimo como é que você fica? Abençoada, para não dizer outra coisa, abençoada, olha o que eu fiz para ela. E ela não é capaz nem de fazer isso por mim, nem fritar um ovo, nem fazer um bife acebolado, nem... não, oh Jesus, dá um jeito aí nessa mulher aqui. Sabe, nós nos relacionamos. Os nossos relacionamentos, irmãos, são muitas vezes fundamentados na justiça própria. Naquilo que você faz ou deixa de fazer. Você consegue viver o seu relacionamento com Deus, com os irmãos, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, não baseando-se na justiça própria, mas baseando-se na justiça de Deus. Você consegue viver a vida cristã com aquele sentimento, o meu direito é não ter direito. Simples. Eu fiz isso, amém. Irmãos, quer ver um problema gravíssimo que a gente enfrenta? Irmãos que discipulam irmãos. Aí ele está ali discipulando o irmão. Aí o irmão chegou aqui todo, com todo amor e carinho, maltrapilho, sujo, rasgado, curativo, aquela coisa toda, todo ruim. E aí vai lá o discipulador, aí ele pega o irmão, passa álcool, mertiolate, nas suas feridas. Lembra do mertiolate antigo, misericórdia? Não é da minha época, eu nem sei o que é isso. Passa lá o mertiolate e tal, cuida, aí o cara tá todo bonitinho, agora cabelinho tá arrumadinho, bonitinho. Aí o fulano, depois que ele tá tudo prontinho, aí ele vira e fala, fulano, te amo muito, querido, mas eu queria andar com Beltrano. O quê? Eu te dei a minha vida, você era tudo para mim. Por quê? Porque esse relacionamento está muito mais baseado no que você faz para ele, do que a compreensão de que tudo que você está fazendo para Jesus. E quando você não compreende isso, quando esse tipo de coisa acontece, vem esse senso de justiça própria. E aí, agora você está de mal do irmão. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Para com isso, irmãos. Sabe, esse senso de justiça própria nosso tem que cair por terra.
A gente tem que parar com esse negócio de se relacionar baseando o nosso relacionamento na justiça própria, relacionar com Deus baseando na justiça própria. Para com isso. Nós temos que andar com Deus com a plena certeza, se não fora a graça de Deus conosco, há muito nós já estaríamos sendo fulminados pelo fogo de Deus. Mas há um terceiro, e aqui é aquilo que Jesus quer nos ensinar através da sua palavra. Há uma terceira forma de andar com Deus, que a Bíblia diz assim: Jesus então foi com eles. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa, o centurião, da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes. Olha o que o centurião vai dizer, diferente do que os líderes judeus disseram. O centurião vai dizer assim: Senhor, não te incomodes, pois não... O texto não está aqui. O texto está aqui. Vamos ler juntos? Só um, dois e... Senhor, não te incomodes, pois... Para aí, não o quê? Não mereço. Você entende que você não merece? Talvez esse é o problema de muita gente. Porque a gente caminha com Deus baseado no quê? Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço que Deus faça isso. Eu mereço que meu marido faça isso. Eu mereço que a minha esposa faça isso. Eu mereço que esses filhos me obedeçam. Menino levado, aleluia. Sabe, a gente tem esse sentimento. Ele vai dizer assim: eu não mereço. E por que ele vai dizer eu não mereço? Porque, irmãos, é tão poderoso, porque esse centurião, ele tinha consciência da sua realidade. Só que ele fala uma coisa tão interessante, ele diz assim, presta atenção, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Vai, por favor. Por isso, nem considerei digno de ir ao teu encontro. Próximo. Basta. Agora ele equilibra o processo. Porque ele diz assim, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Para aí. Ele está dizendo assim, eu não mereço, mas eu recebo. Percebe, irmãos, o quanto isso é diferente? É quando você tem essa consciência, eu não mereço, mas pela graça de Deus, eu recebo. Meu irmão, não sei se isso entra no seu coração. Isso deveria mudar a sua vida, mudar a minha vida, a nossa forma de caminhar com Jesus. Eu não mereço um marido abençoado, mas eu recebo esse homem de Deus. Eu não mereço uma liderança, ser um pastor. Eu não mereço, mas eu recebo pela graça de Deus. Eu não mereço uma empresa, ser um empresário, ser próspero, mas eu recebo Jesus. Eu não mereço, mas eu recebo. E esse talvez é o grande problema, por quê? Porque a maioria de nós, irmãos, a gente fala assim, não, eu não mereço. Mas por que você não merece? Eu não mereço porque eu não estou fazendo nada de bom. Já viu aquela expressão que os homens dizem aí fora, né? Eu quero crer que ninguém que diz isso. Alguns dizem assim, é porque a Bíblia diz, faça a sua parte que eu faço a minha. Tem muitos irmãos que falam isso. E aí muitas vezes eles vão dizer assim, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Qual que é a sua parte? Qual que é a sua parte? Não, eu vou na igreja todo domingo. Então é por isso que você pode ser abençoado. Eu dou meu dízimo. Então é por isso que você pode ser abençoado. Esse centurião, ele disse assim, eu não mereço nem que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra sua, e eu recebo essa palavra, e o meu servo será curado. A vida cristã, irmãos, escuta, ela tem que ser baseada nisso. Eu não mereço. Eu não mereço o emprego que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço a igreja que eu tenho, eu não mereço exercer um ministério, eu não mereço. Deus, por quê? Dentro de mim existe uma natureza ainda tão pecaminosa, tão ruim, mas eu não mereço, mas eu recebo pela graça. E aí, escuta, por que muitos não recebem a bênção de Deus pela graça? E aí eu quero te mostrar no texto. A Bíblia diz assim, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno. Primeira coisa, só recebe a graça de Deus quem tem humildade.
só recebe graça de Deus quem tem humildade. Lá em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz, Jesus vai dizer que nós devemos ser humildes de espírito. Não é ser humilde por causa da roupa. Não é ser humilde por causa do cabelo, do carro que você anda. Não, não é ser humilde por causa disso. Mas é ser humilde de espírito. Por quê? Porque nós ainda, irmãos, assim, nós, não é os irmãos, isso são outras pessoas. Tem muita gente ainda muito orgulhosa. Você pode perceber, irmãos, quando alguém te dá alguma coisa que você não merece. Quando alguém te dá um presente, como é que você fica? Não mereço, não, eu nem precisava, querido. Mas amém, né? Tá bom, glória a Deus. Por que você fica assim? Por que desse sentimento? Quando alguém talvez fala que vai te dar uma oferta, você vira e fala, não, dá para outro. Uma vez, irmãos, de verdade, tem uma pessoa aqui na igreja, e eu não sei por que Deus faz isso, mas tem uma pessoa aqui na igreja, e um dia eu estava orando, e Deus, não vou dizer o valor, mas era um valor assim que eu não tinha condições. Mas Deus me deu uma direção de dar uma oferta para aquele irmão. E é um irmão que não precisa de oferta. Ele não precisa. E aí, eu peguei e fiz o Pix para ele, dei a oferta, mandei o comprovante para ele, falei, estava orando, sentindo meu espírito de fazer isso, está aí algo que Deus mandou te abençoar. A resposta dele foi assim, bispo, eu não preciso. Quase que eu falei, eu sei que você não precisa abençoar. E quase que eu falei para ele, não é por causa de você não, Deus quer me abençoar, não é abençoar você não, porque você não merece. E você nem recebe. Mas você percebe isso? Qual é o problema muitas vezes? Quando alguém vai fazer alguma coisa para você, e que você muitas vezes, irmãos, nós ainda carregamos esse sentimento de orgulho. Não precisa. Eu nem estou precisando. Porque na verdade você acha que o fato de alguém fazer algo por você, é que você não é merecedor. Ou porque talvez você está dizendo assim, eu nem preciso. De vez em quando eu vivo isso, né? Assim, muitas vezes assim, eu quero abençoar alguém, fazer alguém aí, alguém fica lá, não quero isso não quero isso não. Esse dia eu estava abençoando meu filho, Rafael, e ele, não quero isso não quero isso não. Eu falei, rapaz, só recebe, moço, cala sua boca, fica quieto. Deixa eu ser abençoado, quanto a você eu não estou nem não. Faz o que você quiser fazer. Mas você sabe, nós muitas vezes, irmãos, temos esse sentimento ainda, de não ter essa humildade, de receber a graça de Deus. Graça de Deus é isso. A graça de Deus toca gente humilde. A graça de Deus toca gente simples. A graça de Deus não toca gente soberba, não toca gente altiva, não toca gente prepotente. A graça de Deus não toca gente autossuficiente. É por isso, irmãos, que a maioria dos fariseus, dos religiosos daquela época, eles não foram alcançados pela graça de Deus. E por que não foram? Porque a vida deles estava baseada, condicionado àquilo que eles faziam. Será que muitas vezes não somos como fariseus? Será que muitas vezes não somos como aqueles religiosos daquela época? Que estamos muito mais caminhando com Jesus, irmãos, baseando naquilo que eu faço, não naquilo que Jesus faz por mim, mesmo sem eu merecer. Porque nós não merecemos mesmo. Querido, nenhum de nós aqui merecemos Jesus ir para a cruz morrer no nosso lugar. Mas João 3,16, a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não merecíamos. A Bíblia fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinha pastor. Mas houve um dia que a luz brilhou. Isaías capítulo 9, verso 6, a Bíblia diz que um menino se nos deu. A promessa se cumpriu. Essa semana eu estava meditando a palavra. Quando Jesus nasce, a Bíblia fala que os pastores estavam no campo. E então, a Bíblia diz que os pastores receberam uma miríade de anjos dizendo, hoje vos nasceu o Salvador. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Saber que não é por causa de você, no sentido do que você faz, mas é por causa do grande amor com que o Senhor nos amou e nos ama todos os dias. Sabe, nós precisamos caminhar com Jesus nesse fundamento.
O fundamento de que eu não mereço mesmo, não mereço ser abençoado, não mereço ter uma família abençoada, não mereço ter essa igreja tão preciosa, de pessoas tão maravilhosas, não mereço ter o carro, não mereço ter a vida que eu tenho, mas eu não mereço. Mas se o Senhor me der uma palavra, eu recebo. Eu recebo. Eu sei que não sou merecedor, mas eu também não quero ser tão orgulhoso de dizer: Deus, não precisa, Jesus, eu não quero. Jesus, dá para outro. Tem gente que está precisando mais do que eu. Não, pode dar para mim mesmo, Jesus. Eu quero, porque se é graça de Deus, a graça toca aqueles que têm um coração simples e humilde na presença do Senhor. Sabe, eu queria te desafiar a caminhar com Deus assim. Sabe, irmãos, não sendo orgulhoso, não sendo altivo, soberbo, não sendo alguém que acha que merece, eu mereço esse milagre. Não merecemos, mas, Senhor, é o seguinte, eu acho tão maravilhoso, lembra daquela mulher que, assim, de uma certa forma, irmãos, ela pega Jesus assim, no jeito, porque ela vira para Jesus e fala: olha, Senhor, eu tenho uma filha que está muito doente. E Jesus começa a conversar com ela, aquela coisa toda. E aí ela vira e fala, Jesus fala para ela: pois é, minha filha, mas você sabe que o pão é para os filhos. Aí ela fala: eu sei, Jesus, eu sei. Mas, Jesus, o Senhor também sabe que os cachorrinhos comem das migalhas que caem de sobre as mesas. Aquele momento, Jesus vira para ela e fala, mais ou menos Jesus fala assim: você me pegou agora. Jesus vira para ela e fala assim: ei, vai embora. Sua filha está curada. Seu problema está resolvido. Porque você está reconhecendo que você não merece. Mas você está dizendo: nem que seja das migalhas, eu recebo mesmo sem merecer. Sabe, nós vamos ter esse sentimento no nosso coração. Não merecemos nada, irmãos. Absolutamente nada. Não é porque você ora 3 vezes ao dia, 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, jejua 2 vezes, que você agora vai orar e dizer: ei, Deus, me abençoa. Não. Todos os dias fale para Jesus: Jesus, é pela sua graça. Eu não mereço, mas o Senhor é gracioso comigo. É por isso, irmão, você vai perceber uma coisa tão interessante. Tem gente que recebe muito favor de Deus. Tem gente que recebe muito favor de Deus. Tem gente que recebe muitos milagres de Deus. De verdade, irmãos. Tem gente que ele é o centro da graça de Deus. Deus está sempre abençoando. Deus está sempre, operando, intervindo, movendo, fazendo, agindo. E aí talvez você está aqui do lado dizendo: ai, Deus, parece que o senhor só ama ele, o senhor não está nem aí comigo. Deus está dizendo para você, muitas vezes, é porque ele não está muitas vezes batendo no peito e dizendo: eu oro 3 vezes por dia. É porque ele não está dizendo: eu dou o dízimo até da hortelã e do cominho, Jesus agora me abençoa. É porque ele não está dizendo o tempo todo, dizendo: ei, eu sou mais justo do que esses publicanos pecadores aí. Não, ele está só ali dizendo: Senhor, se o Senhor puder ter misericórdia de mim, mudar essa história na minha vida, se o Senhor puder estender a sua mão e me abençoar, se o Senhor puder mudar essa história da minha casa, da minha família, se o Senhor puder me dar um ministério próspero, frutífero, multiplicador, se o Senhor puder abençoar a minha empresa, meus negócios, se o Senhor, ó Deus, eu sei que o Senhor quer me abençoar, e eu estou aqui na sua presença hoje, Deus, dizendo: eu não sou digno, mas eu recebo o seu favor, eu recebo a sua prosperidade, eu recebo a sua graça, eu recebo o seu amor, sua bondade, sua fidelidade, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, porque eu sou o seu filho, e sou um filho muito amado do Pai. Quantos são amados? Diga aleluia. Então olha para o seu irmão: você não merece, mas recebe, rapaz. Sabe, para desse orgulho todo. Para com esse negócio. Só deixa a bênção chegar na sua casa. Só deixa o milagre chegar na sua casa. Vai chegar lá. Mas vai chegar na casa de quem? De quem tem simplicidade, tem um coração completamente voltado para Jesus, com essa consciência: eu não mereço, mas eu recebo. Feche seus olhos e diga: eu não mereço, mas pela graça de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Quantos recebem, diga aleluia. Então olha para o seu irmão mais uma vez e diga: você não merece, abençoado, mas recebe pela graça. Entende isso? Talvez isso seja difícil para nós. Talvez isso seja difícil para quem é muito orgulhoso. Mas quem tem simplicidade de coração, quem tem humildade de espírito,
ele vai receber, porque ele sabe que ele serve um Deus que é bom e misericordioso. Segunda coisa, para encerrar, dentro desse último ponto, a Bíblia diz, ele diz assim: chegando a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considere digno, e aqui fala da humildade, de eu ter encontro contigo. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando digo: a um vai, vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou da sua fé. Tem um segundo fator, irmãos, eu quero estar falando sobre ele. Tem um segundo fator muito importante para você receber a graça de Deus. É quando você caminha num nível de fé. A graça é para aqueles que têm humildade, mas a graça também é para aqueles que têm fé. Lá em Romanos, capítulo 4, a Bíblia diz assim: se alguém que trabalhou, vai até o seu patrão e diz para ele: me dá o meu salário, então o patrão paga, porque ele é digno de receber o salário. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: e o que dizer de alguém que não trabalhou, mas vai lá no seu senhor e diz: cadê meu salário? Pensa mais ou menos nisso. Você não trabalhou. Quantos trabalham aqui secularmente? Aleluia, glória a Deus. Aí você passou o mês inteiro sem ir trabalhar. Aí você chega lá no dia 5, quinto dia útil do mês para receber. Aí está todo mundo, talvez, não é assim, lógico, mas só para exemplificar, está todo mundo, talvez, lá na fila para receber. E aí você chega lá e entra na fila. Aí todo mundo olha para você e vai dizer o que para você? Você não tem vergonha na cara, não. Você faltou o trabalho o mês inteiro. Você não veio trabalhar nem um dia. E agora você vem aqui para pegar o seu salário? Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo a respeito disso, que aqueles que têm fé é aquele que sabe que muitas vezes ele não trabalhou, mas ele vai diante de Deus pedir o seu favor, pedir a sua graça, pedir a sua bondade sobre ele. Ele não merece, porque é fato que todos nós caminhamos dentro desse parâmetro de que eu fiz, então agora eu recebo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a graça é completamente diferente disso. Você não fez, e você não fez mesmo, e nem eu fiz, e nenhum de nós fizemos, mas ele fez por nós. E porque ele fez por nós, você pode dizer: Senhor, eu recebo a cura. Senhor, eu recebo a restauração. Senhor, eu recebo o milagre. Senhor, eu recebo a transformação. Senhor, eu recebo a sua intervenção. Senhor, eu recebo a sua palavra. Senhor, eu recebo a sua direção. Senhor, eu recebo a sua unção. Senhor, eu recebo o seu poder. Senhor, eu recebo a sua autoridade, a sua ousadia, a sua coragem. Senhor, eu recebo a sua proteção. Pois é, mas você não merece isso, porque você não está fazendo nada que justifique você ter isso. Verdade, eu não fiz. Mas o Senhor Jesus fez por mim. E porque Ele fez por mim e eu estou nele, então nele eu creio que eu já recebi tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida plena no Senhor Jesus. Agora, isso não é simples. Por que não é simples? Porque nós fomos ensinados, irmãos, nós fomos condicionados a sermos merecedores. Quantos de nós aqui talvez lá atrás na sua vida, minha mãe está aqui, eu vivi este mais. Minha mãe saía para trabalhar e ela dizia: Samuel, você lava a louça, você lava a cozinha e você lava os banheiros. Seu irmão limpa os quartos e a sala. E aí, irmãos, se você não fizesse, cidadão do céu, você não tem ideia não. Você está entendendo? Você não tem ideia. Então o que acontece? Era uma troca. Eu faço para não apanhar. Outras vezes era diferente. Se você fizer, a mamãe vai fazer isso por você. Essas partes eram melhor. Elas eram melhores. Mas sempre havia um contexto de troca. E na verdade, irmãos, a religião
nos ensinou a caminhar com Deus, baseando-se na troca. Irmãos, com todo respeito, todo carinho, né? Amém, glória a Deus. Mas vai em Trindade a pé e você vai receber o seu milagre. Vai lá em tal lugar, paga a promessa X e você vai receber o seu milagre. Faz isso. Eu me lembro, já falei aqui, lá em casa a gente tinha um Buda. Se não era crente, tinha um budinha lá assim. E aí enchia esse Buda de moeda. Ah, irmãos, eu via aquelas moedas ali, eu pegava as moedas do Buda tudo. Pegava as moedas do Buda e ia pro Taito, jogar no Taito. Ixi, fazia a maior festa. E as moedas estão diminuindo. Pois é, o Buda deve estar gastando dinheiro. Só pode. Você está entendendo? Mas por quê? Porque a gente tinha aquele sentimento. Se eu fizer algo, eu vou ser abençoado. Pois é, com Deus não é assim, irmãos. Com Deus você precisa crer naquilo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já te concedeu paz, Ele já te concedeu vitória, alegria, Ele já te concedeu restauração, transformação. Ele já concedeu o que você precisa para viver uma vida abençoada, glorificando o nome do Senhor Jesus sobre a terra, no nome de Jesus. Mas é difícil, eu sei que não é fácil. Por isso, para encerrar aqui, precisa ter fé. Você precisa crer. Porque no nosso sentimento, irmãos, vem aquele contexto assim: mas eu não mereço isso, por que Ele vai fazer isso na minha vida? Eu não mereço esse milagre, por que Ele vai fazer esse milagre na minha vida? Não é que Ele vai fazer, a questão é que Ele já fez. Você já é abençoado. Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais e em tudo nós já fomos abençoados. Você já tem paz, você tem vida, você tem alegria, o amor de Deus já é uma realidade dentro de você, a vida de Deus já é uma realidade dentro de você, a presença de Deus, a graça de Deus, a revelação de Deus, a unção de Deus, o Espírito Santo, Ele habita dentro de cada um de nós, pela graça e pelo favor de Deus, que foi nos disponibilizado na cruz do Calvário. Quando você recebe a graça de Deus, diga aleluia. Então hoje eu queria te desafiar, sabe, não viva pela necessidade. Se você viver pela necessidade, isso vai ser muito ruim na sua vida, porque você só vai buscar a Deus o dia que você tiver uma necessidade. Não viva também pela justiça própria, porque se você for viver pela justiça própria, você vai basear tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, naquilo que você primeiro faz, para depois Ele fazer alguma coisa na sua vida. Bastante interessante, porque a Bíblia diz assim, lá em Romanos, a Bíblia vai dizer assim: Ele se deu primeiro. Ele morreu primeiro, Ele te encontrou quando você era ainda pecador, Ele nos alcançou e nos envolveu com as suas garras de amor. Ele fez primeiro, Então pare com esse negócio, sabe, de justiça própria, não. E terceiro e último, viva baseando a sua vida na graça. Fale todos os dias, quando você acordar pela manhã, fala: Senhor, eu sou muito amado pelo Senhor. Quando você acordar pela manhã, diga: Senhor, hoje o Senhor preparou coisas boas para mim. Quando você chegar no seu trabalho, diga: hoje o Senhor vai me abençoar neste lugar no nome de Jesus, e eu vou prosperar aqui no nome de Jesus. Virá gente do norte, do sul, do leste, do oeste, e aí o diabo vai dizer para você: seu pecador, você pecou ontem, você acha que Deus vai te abençoar? Mas você fala: pois é, não é por causa de mim, é por causa daquilo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Irmãos, quem anda vivendo a vida cristã fundamentado na justiça própria, ele vive de migalhas. Mas quem anda vivendo a vida cristã baseando-se na graça de Deus, você vai viver muitos favores de Deus, mesmo você não merecendo. Você não merece, mas você recebe. Quando você recebe, fique de pé no nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala: você não merece, mas eu te incentivo a receber no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Quantos podem dizer amém? Amém? Sabe, eu queria te desafiar a isso. Pare com essa vida religiosa. Sabe, pare com essa vida de troca, de barganha com Deus. Não, com os irmãos, com a igreja. Não, irmãos, pare com isso. Aprenda a viver uma vida muito mais dentro desse contexto. Senhor, nem sou digno do Senhor entrar na minha casa. Aliás, eu nem fui atrás do Senhor, eu mandei os líderes religiosos ir atrás do Senhor, porque eu nem sou digno de encontrar o Senhor, nem sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto.
mas eu não mereço. Mas se o Senhor quiser me abençoar, eu estou pronto para receber. Sabe, é isso que eu quero desafiar você, e é isso que eu quero te dizer. Por mais que você pense que o Senhor não está pronto para te abençoar, eu quero te dizer, Ele já te abençoou. Oh, irmão, você é tão precioso. Você deveria viver todos os dias da sua vida fundamentado nessa verdade. Ah, pastor, mas você não sabe, eu estou passando por muitas lutas. Eu sei, todos nós enfrentamos lutas, mas no meio da luta, você vai ver a graça de Deus se manifestar a seu favor. No meio das portas fechadas, você vai ver a graça de Deus abrindo portas a seu favor. No meio da guerra, você vai ver Deus te livrando. Olha que graça tão maravilhosa. Sadraque, Mesaque e Abednego, há um decreto para eles, vão morrer naquela fornalha de fogo ardente. E mais ou menos eles dizem assim: se a graça de Deus nos alcançar lá dentro daquela fornalha, vai ser refrigério, sairemos de lá sem sermos queimados um fio de cabelo. Mas se a graça de Deus também não quiser nos alcançar, nós sabemos que através da graça nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Quando Daniel é lançado naquela cova dos leões, também é do mesmo jeito. A Bíblia diz que Daniel é lançado na cova dos leões. E Daniel, irmãos, ele não tem argumento, ele não fala, esse povo está errado, não. Daniel só confia na graça de Deus. Sabe, nós precisamos aprender a confiar na graça de Deus. Muitas vezes você vai estar no meio de uma cova de leões, mas eles não vão te tocar, porque lá dentro o Senhor estará com você. Você estará no meio de uma fornalha de fogo ardente, lutas, guerras, pressões de todos os lados, dificuldades, batalhas, pessoas sendo usadas por espíritos malignos para se levantar contra você, falar mal de você, tecer comentários negativos. Mas há no meio da batalha aquele que te justifica se levantará a seu favor, e Ele vai te justificar, Ele vai te colocar num lugar alto, e todos saberão que você tem um Deus que cuida de você em todo o tempo. Mas não é baseado no que você faz, não é baseado na sua bondade, na sua própria fidelidade, não. É baseado naquilo que Jesus fez. Ele fez, e porque Ele fez, eu confio que vai haver refrigério, vai haver paz, vai haver um escape, vai haver uma cura, vai haver uma restauração, vai haver uma transformação, um milagre vai acontecer. Porque eu não estou baseando a minha vida no que eu faço, mas estou baseando a minha vida cristã naquilo que Ele já fez por mim, no nome de Jesus. Quantos são abençoados aqui? Diga aleluia. Diga, eu sou abençoado. Oh, irmãos, eu quero te pedir isso, sabe? Pare de viver essa vida mecânica, por favor. Pare de viver essa vida de trocas com Deus. Não é assim. Quando nós fazemos isso, nós anulamos tudo que Jesus fez por nós. É como Hebreus diz, parece que nós estamos crucificando Jesus de novo, porque você acha que você tem que fazer alguma coisa para receber alguma coisa de Deus. Não. Só viva todos os dias da sua vida dizendo: Senhor, eu quero te honrar com a minha vida, eu quero te glorificar com a minha vida, eu quero te engrandecer com a minha vida, eu quero que a minha vida seja para o louvor da tua glória. Se eu estou passando por lutas, que as minhas lutas glorifiquem o seu nome. Se eu estou passando por uma pressão, que essa pressão, ó Deus, glorifique o seu poder na terra. Se eu estou sendo perseguido, que o Senhor se levante a meu favor, e que o Senhor subjugue as forças da maldade, para que eu caminhe em vitória sobre a terra. Se eu tenho ou preciso de um milagre inexplicável nesses dias, que o milagre aconteça, mas que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, no nome de Jesus. Sabe, que todos os dias da sua vida seja para a glória do Senhor, que os anseios, os desejos do seu coração seja para glorificar o nome do Senhor, e que tudo que você receber não seja porque você é bom, não seja porque você fez alguma coisa, não seja porque você pagou uma promessa, mas seja porque você confia na graça e no favor do Senhor. Mesmo não merecendo, você está sempre dizendo: eu recebo, porque só os humildes recebem o que Deus tem para eles nesses dias. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse nessa noite no nome de Jesus. Eu não sei qual a sua realidade,
Talvez você tenha buscado a Deus nesses dias por causa de uma necessidade. Amém. Não há problemas nisso. Não há problema nisso. Talvez seja o começo da sua vida. Talvez seja o começo da sua caminhada. Existe sim uma grande necessidade, e Deus não está inerte à sua necessidade. A Bíblia fala que quando Jesus passou perto de uma aldeia, havia muitos perdidos, sem rumo, sem direção. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão e misericórdia daquele povo, porque eles estavam exaustos e aflitos como ovelhas que não tinham pastor. Talvez nós, muitas vezes, podemos estar caminhando como ovelhas que não têm pastor, exaustos, aflitos, cansados, angustiados. Mas no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus vai dizer: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde até mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Talvez hoje é a sua necessidade, e não há problema nenhum buscar Jesus por causa da sua necessidade. Talvez você tenha uma necessidade essa noite, e o Senhor Jesus, eu quero te dizer, Ele está com a mão estendida para operar um milagre na sua vida nessa noite. Deus está totalmente pronto para mudar a sua necessidade, e a sua necessidade ser respondida de uma forma sobrenatural. Talvez hoje, querido, você está caminhando de uma forma errada, baseando a sua vida numa justiça própria, baseando a sua vida naquilo que você faz. Hoje eu quero te dizer no nome de Jesus, tenha humildade para dizer para Jesus: Senhor, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu faço, não é pelo meu comportamento, mas é pela graça de Deus. E eu queria desafiar seu coração nessa noite a ter humildade e fé para receber o que Jesus tem para a sua vida nessa noite. Jesus tem milagres, Jesus tem um céu aberto, Jesus tem mudanças, transformações. Há um grande impacto de Deus para tocar a sua vida nesses dias no nome de Jesus. Há coisas grandes, poderosas da parte de Deus a ser liberado sobre a vida hoje. Mas se você tiver essa humildade, essa simplicidade para dizer para Jesus: não é pelo meu esforço próprio, não é pela minha habilidade, não é pela minha capacidade, mas é porque os seus olhos estão abertos sobre a minha vida no nome de Jesus. Ore nessa noite no nome de Jesus. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Queremos declarar nessa noite que o Espírito Santo, Ele move sobre as nossas vidas. O Senhor imprime em nós realidades proféticas. O Senhor traz sobre nós, Deus, valores do Evangelho que muda a nossa realidade de vida. Eu quero declarar nessa noite no nome de Jesus que essa igreja será uma igreja alcançada pelo favor de Deus, será uma igreja alcançada pela graça de Deus. Eu quero declarar que o Senhor vai entrar em casas, o Senhor vai entrar em famílias, o Senhor vai entrar em lares, o Senhor vai entrar em casamentos, o Senhor vai entrar na vida de filhos, o Senhor vai entrar em empresas, o Senhor vai entrar em trabalhos, o Senhor vai entrar, Deus, em expectativas que os meus irmãos têm, Deus. E nesses dias eu quero declarar que a graça do Senhor vai nos alcançar de uma forma sobrenatural, em o nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo toque a sua vida, que de uma forma extraordinária o poder de Jesus te envolva hoje, e que você possa dizer no seu coração: eu não mereço, mas eu recebo pela fé. Aleluia! Oh! Liga a sua voz, cante para o Senhor nessa noite. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Sim, Jesus. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi o maior milagre que Deus já fez. Declare mais uma vez: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi o maior milagre. o maior milagre que Deus já fez em mim. O maior milagre, o maior
Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Você foi alcançado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Feche os seus olhos por um instante. A palavra do Senhor, ela diz que Jó foi um homem que passou por muitos momentos difíceis na sua vida. E a Bíblia diz que Jó, ele era tão cheio de si, que quando seus filhos reuniam, a Bíblia diz que Jó fazia os sacrifícios pelos seus filhos, para que caso os seus filhos esquecessem do sacrifício, Jó já teria feito por eles. A Bíblia diz que Jó passou momentos muito difíceis. Quando você vai ver a história de Jó, você vai perceber que tudo que Jó passou levou Jó a ter um coração simples e humilde na presença do Senhor. Capítulo 42, Jó agora vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E a palavra vai terminar dizendo que Jó teve tudo restituído em dobro na sua vida, porque aquele homem reconheceu que a vida precisa ser vivida debaixo da graça de Deus, e não debaixo de um merecimento, não debaixo de uma justiça própria. Sabe, hoje eu quero deixar para o seu coração: você não precisa passar por coisas que talvez você tenha passado, mas quanto mais você reconhecer a graça de Deus na sua vida, mais você vai encontrar o favor de Deus, mais você vai encontrar a bondade de Deus, mais você vai encontrar a fidelidade de Deus na sua vida. Não se vanglorie pela sua força, pela sua habilidade, pela sua capacidade. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. O que você tem por causa da graça de Deus, que se manifestou poderosamente na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua graça e o seu favor sobre a sua vida. Que todos os dias nós possamos desfrutar dessa bondade de Deus, dessa fidelidade de Deus. Que o amor de Deus nos alcance, que a provisão de Deus nos alcance. Que todos os dias da nossa vida seja para a glória do Senhor. E que Deus te dê dias abençoados, dias prósperos, dias frutíferos. Que Deus dê dias de crescimento, de unção, de revelação. Que Deus te leve cada dia mais para perto dEle. Que Deus te dê uma vida de intensidade, de profundidade. Que o Senhor te leve a conhecer a Jesus, não só de ouvir falar, mas de experiências poderosas com Ele diariamente. Que a sua vida seja vivida completamente pela obra da cruz, pelo sacrifício de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa, um mês abençoado e um ano de um crescimento extraordinário em todas as áreas da sua vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém. Cumprimente no mínimo aí, por favor, 1000 pessoas. Nós estamos encerrados no nome de Jesus. Aleluia.